Olá a todas e todos que nos acompanham no nosso canal do YouTube das Mulheres de Gás. Vamos começar mais um EP do nosso podcast Energizadas, hoje com o tema Planejamento Financeiro e Patrimonial para Empresas Familiares no contexto das revendas de gás LP, com o super case da Garoto Gás, aqui no mercado de Minas Gerais. E para conversar com a gente, os queridos Vanildo e Felipe, duas gerações, né, dessa empresa de sucesso, não só aqui no mercado de Minas, mas no Brasil todo, né? Já tinha ouvido falar deles, viu? Estou tendo a honra de conhecê-los pessoalmente hoje. Mas queria pedir para vocês, a gente começar esse momento, para que vocês se apresentem um pouquinho. Pode ser? Começar com o seu Vanildo? Pode ser. Meu nome é Vanildo, sou um dos proprietários da empresa Garoto Gás em Betim. Temos 27 anos de mercado, juntamente com minha esposa, com a família. Somos uma empresa familiar. Formei e graduei em Direito para tentar levar mais conhecimento para a própria empresa. Estamos no mercado e tentando lutar nesse mercado difícil do gás, né? A cada dia que passa, tenta ser mais reconhecido, buscar mais nossos direitos, nossos espaços no mercado. Uau, gente! E agora com vocês, rufem os tambores, Felipe! Meu nome é Felipe, sou filho do Vanildo, tenho 27 anos, sou formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, justamente por buscar conhecimentos também para a empresa, para tentar alavancar a empresa cada vez mais. E estamos nessa luta de ter criado e nasci na revenda ali, tentando ajudar sempre a revenda. E queria tirar um momento aqui para agradecer a oportunidade de estar aqui, participando desse podcast da Energizado. Bom, o fato que é difícil a gente ver isso no mercado, esse momento importante de querer levar conhecimento para as revendas, para que elas consigam sempre aumentar o conhecimento delas e aplicar na revenda no dia a dia. E espero que a gente consiga aí, auxiliar vocês e conseguir acrescentar alguma coisa aí na vida de cada um nessa revenda. Com certeza, viu, Felipe? A história de vocês vai inspirar e ajudar muitas famílias empresárias e revendedores pelo Brasil, né? Aqui eu quero agradecer, deixar um abraço bem atestada a Dona Rose, né? Que é a garota da Garoto Gás, esposa do seu Vanildo, mãe do Felipe, que não está aqui fisicamente, mas vai estar na conversa toda aqui junto com a gente também, energizando esse bate-papo, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Vanilla, é com sua vasta experiência no mercado de gás LP, você vê que é muito comum, né, famílias empresárias nesse universo. Você conta aí, talvez, nos dedos das mãos, se não é um casal ali na gestão principal e com seus filhos ali naquela dúvida, né? Se entram ou não, se envolvem ou não no negócio. Mas como você enxerga a importância do planejamento financeiro e patrimonial para garantir a longevidade e a sustentabilidade de revendas, né, como a Garoto Gás Institute? Bom, o que eu posso dizer com relação à sustentabilidade financeira da empresa? Eu acho que tanto o patrimônio como a parte financeira da empresa tem que ser a parte mais importante. A gente tem que olhar para cima disso, olhar o que a empresa vai nos dar, proporcionar, porque muitas pessoas se perdem no caminho. Elas não conseguem fazer um planejamento sustentável. Ela quer pega hoje e gasta hoje, então ela não se planeja para o futuro. E ao que chega as contas, ela não está preparada para isso. Então, ela se mistura muito, ela não consegue planejar melhor a sua finança da empresa. Então, acho que o grande foco de uma empresa é o planejamento financeiro e também patrimonial. Perfeito, Danilo. E essa é uma agenda da família, né? Eu sempre digo isso. A gente tem que conversar sobre dinheiro, sobre patrimônio, né? Quando a gente está falando de gás, a gente passa por crises aí no mercado, que muitas vezes aquele patrimôniozinho que a gente construiu tão suado, né? Tem que virar liquidez, tem que virar caixa para a gente seguir
né, e tente. Então essa é uma decisão muito de família, né, até onde a gente vai, até onde não vai, né, tá na hora de renovar a frota, não tá. Então a gente passa por muitas decisões e revenda não é um negócio muito barato não, Bom, né. É uma brincadeira muito séria sim. para você andar na linha, né, até desde o investimento em na regulação, né, licenças, enfim, para você operar de acordo com o que a lei rege, tem o seu custo de investimento, ele não é barato, é alto, e a operação também. Tem muito funcionário envolvido, uma frota muito robusta, né, então a gente precisa de muito cuidado nesse planejamento, né, da gestão financeira da empresa e de como a gente vai construir o nosso patrimônio, né. Bacana. E Felipe, com a sua formação em ciências econômicas e contábeis, como você tem contribuído para o desenvolvimento das estratégias financeiras que asseguram o crescimento contínuo da Garoto Gás e do patrimônio da família Garoto Gás, né? Tem algum desafio específico que você identificou ao longo do processo? Conta aí para mim. Bacana. Eu falo que, todo o desafio que a gente tem quando a gente vai buscar uma formação, é justamente a gente pegar a teoria e colocar na prática. Eu falo que isso é um dos maiores desafios que a gente tem. E assim, eu tive o privilégio de nascer e crescer numa revenda. Então, eu já carregava a prática, ao longo do tempo, e eu fiz o contrário, eu fui buscar na teoria coisas que eu precisava resolver na prática. Claro. Então, realmente sim, eu falo que eu conciliei, eu fiz o caminho inverso. Eu já tinha a prática e fui pra buscar a teoria para tentar solucionar tanto a parte financeira, quanto a parte econômica, quanto a parte operacional também da empresa, para a gente tentar, eu falo que assim, foi sempre uma decisão minha, de querer tocar realmente o negócio, levar ele para frente e levar pelo menos mais uma geração para frente aí. Então isso foi sempre, a gente sempre discutiu isso dentro da nossa família, se era decisão de continuar ou não, se queria ir para o mercado ou não ir para o mercado. Então eu acho que assim, quando eu decidi em realmente tocar um negócio, eu falei: "Não, para mim tocar um negócio eu preciso profissionalizar e preciso buscar isso de uma forma no mercado para solucionar problemas que a gente tem hoje na prática". Então, em relação ao desafio, eu vejo assim que é muito comum todas as revendas não ter um planejamento financeiro, dentro da revenda, até porque, assim, por quem conhece o mercado de LP sabe que geralmente são famílias pequenas, que gastam muito do seu tempo na parte operacional. Então não tem muito tempo para ir ali para a parte, Conhecimento. financeira, conhecimento, parar para pensar, porque eu falo que a maior parte da energia dela, ela está gastando na operação. Não tem tempo, esse tempo para parar, pensar, ver o que eu posso fazer, fala que ela mata um leão de cada dia. É verdade. Então, assim, um dos grandes desafios é entender a parte financeira, entender a estrutura de custos da empresa para conseguir precificar bem, para você conseguir fazer inovações, sustentar no mercado e levar a revenda para um tempo maior do mercado de Operação. operação, É, né? perfeito, é isso mesmo, viu. E eu estava aqui pensando ouvindo vocês falar, né, vocês juntos têm aí que a gente chama da tríade que todo negócio precisa para ter sucesso, que é o conhecimento legal, né, em direito, gestão, que vem a economia Uhum. e ajuda muito nisso, e contabilidade, né, que é a peça fique ali redondinha e fecha. Acho bacana ver isso, né, que é o que você acabou de falar, né, o conhecimento que vem da academia, o saber Uhum. acadêmico, mas que é aplicado tem o seu valor, né, e nos engrandece aí, e dá uma vantagem competitiva tremenda para vocês, com certeza, né. A gente tenta. Ah, não, vocês estão conseguindo, que isso, né, estão conseguindo e conseguindo fazer muito bem. E aí, eu vou até tomar licença, né, para a gente improvisar um pouquinho, que a gente estava Uhum. conversando aqui nos bastidores, né, sobre o desafio que é essa integração geracional. A gente começar a envolver as novas gerações no negócio. Felipe aí com 27 anos, né, super jovem, mas já totalmente envolvido. Você começou com quantos anos lá? Não sei. Nasceu na Ele empresa. nasceu, era uma madeira e um botijão do lado, Isso. né, tá Exatamente. certo. Né, mas a gente vê que tem muitos revendedores que ficam: "Ah não, eu não estou envolvendo meu filho no negócio, vai ser médica".
né? Vai ser engenheiro, vai ser outra coisa, não vem pra cá não. E é aí que a gente tem uma séria ameaça ao patrimônio da família, ao legado, né, que é construído nessas empresas, né. Como é que a gente pode, que vocês têm feito, né, essa sua animação, esse seu brilho no olhar, né, fala, o orgulho que você fala, garoto, chega, muda, né, a entonação da voz quando fala. Como é que a gente faz, né, para conversar com essas famílias empresárias, em todo o Brasil e dizer: né, você pode investir todo esse conhecimento e em vez de doar para uma grande empresa, faz da tua empresa ainda maior. Que ela seja, né, esse guarda-chuva para receber não só os nossos filhos, mas os netos, os bisnetos, né. E por que não a gente trabalhar esse DNA empresarial por gerações, né. Então fale um pouquinho aí como é que vocês veem isso, como é que a gente pode gerar essa atratividade das novas gerações para os nossos negócios. Bom, eu acho que a primeira coisa que tem é você acreditar na sua própria empresa. Mostrar para sua família que você é um empresário. Que você não é um empregador, você realmente é um empresário. Você pensa e aquele negócio vai dar certo, vai dar sucesso. Para que seus filhos tenham orgulho de você. Eu conto uma historinha aí dentro, do nome Garoto Gás, que vem deles, né? Quando eu comecei Ah, a trabalhar, eu e minha esposa, nós não tínhamos deixado meus filhos. Nós trabalhamos exclusivamente com a venda direta ao consumidor. Nós não fazíamos outro aham. tipo de trabalho. Aí o pessoal assim, ligava para a empresa, escuta, é daquela empresa que tem os garotinhos? Eu falei, vai ser um bom nome. Aí, já desde o início, eu encaixei a família Sim, no sim. negócio. E eles começaram a ter orgulho da empresa, de sentir prazer de trabalhar na empresa. E muitas vezes os pais não fazem isso com os filhos, né? Não mostra que realmente tem uma empresa que aonde que ele está trabalhando, tem o sustento dele, é uma empresa, né? Sim. E ele tem só ali uma forma de trabalhar. Nós temos que dar essa visão, mostrar que nós somos empresários do gás, para que a gente buscar outras pessoas no mercado para trabalhar na minha empresa, meus filhos tenham orgulho de saber, não, eu também vou trabalhar nessa empresa e vou fazer com que essa empresa seja melhor e mais competitiva conosco. Eles podem contribuir. Nós temos hoje um conhecimento anterior, e eles vêm com tecnologia, vêm com Perfeito, muitas coisas mais que nós não conseguimos acompanhar. Então, eles verdade. conseguem investir na nossa empresa e fazer com que ela possa dar o case no Próximo mercado, passo, né. né. Muito bom. E assim, eu falo que, como eu cresci dentro da revenda, e assim, eu falo que você perguntar: "Ah, Felipe, quando você começou a trabalhar? Quando você conseguiu?" Não sei realmente responder quando foi isso, mas nunca foi uma coisa forçada da família. Nunca foi, minha mãe e meu pai falando assim: "Não, vai, você tem que acordar, você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que fazer". Eu fazia porque realmente eu gostava, realmente era aquilo que eu queria, e eu via eles ali, cair no suor deles, e eu falei assim: "Por que não ajudar e não conseguir, colocar, essa empresa para frente, para que isso também seja o sustento da minha família, né, sustento da família do meu irmão". Então, isso eu falo que é uma coisa que veio de mim, foi uma opção minha. Então eu falo que Legal. eu vejo muitas revendas fazendo o contrário, fazendo com que o filho fala: "Não, isso aqui você não pode, não tem isso para você, busque outra coisa no mercado". E a minha família foi pelo contrário, falou: "Você pode ter a opção de ir para o mercado escolher outra coisa, mas você tem essa empresa também, que é uma opção que você tem, que você consegue colocar para frente Aham. e consegue sustentar a sua família também". Então, eu acho que também falta uma parte da questão eu falo assim, da primeira geração querer isso para os filhos, né. Perfeito, Então eles têm que perfeito, entender que a revenda é um orgulho, é um outro negócio, como um outro negócio. Então, perfeito. dá orgulho tão quanto uma outra profissão, e que, como diz, a gente está ali para sustentar a nossa família também. Com certeza. E eu acompanho muitas famílias empresárias pelo Brasil, né, junto ao Instituto Empresarial, eu também colaboro, né, com esse ecossistema de parceria. E é muito comum, os maiores players do Brasil, as famílias, sempre tem na geração que está chegando pelo menos um nego, é nego, Uhum, né, e todo mundo fica ali orgulhoso, uhum. né. Acho ótimo, é uma profissão honrada como todas as outras. Mas muitas vezes isso acontece naquela ilusão, né, de que vai ser uma profissão que vai ganhar muito bem e que vai viver com tranquilidade,
E, na verdade, o dia a dia de um médico é tão ou muito mais agitado que o de um empresário e, às vezes, ganha menos do que um empresário. Então, a gente precisa saber fazer as contas e conhecer melhor cada mundo para transformar isso, né, de uma forma bacana. E quando a gente pensa nessa família empresária, a revenda ou o grupo de revendas pode ser um dos negócios, né? A Sim, gente pode ampliar esses galhos. A gente tem sim. tantas oportunidades aí. Acho que antes de ser empresário do gás, nós somos empresários, né? Eu falo que, assim, e um dos pontos importantes do planejamento financeiro é justamente essa, da diversificação. Então, não necessariamente seria diversificar, não, eu tenho que criar uma outra empresa? Não, você pode diversificar na área financeira, você pode, hoje nós temos aí aplicações que rendem muito no Demais. mercado financeiro, você pode criar outro negócio. Então, assim, a gente consegue colocar a família em todos os lugares Em todo do lugar. grupo, né? Vamos falar assim. E o que é bacana, o que torna, eu acho que quando as coisas se tornam o gás mais atrativo, é a liquidez do negócio. A gente tem um prazo médio de recebimento muito curto Ou aí. negativo, né? É, né? Então, assim, se a gente souber gerenciar, você sabe melhor do que eu, né? Agora eu vou passar no seu seara, na Uhum, área financeira. Tem uma máxima na área financeira que é o cash is king, uhum, né? O caixa é o rei, uhum. né? Então a gente consegue gerar um caixa, né? Muito interessante dentro da operação de gás. Só que esse mesmo caixa interessante pode ser uma faca de dois gumes, Eu acho né? que Se a só pessoa não souber separar o pessoal Uhum. do negócio, vira um bolo, se endivida, não consegue mais comprar a próxima remessa de gás, né? E é por isso que eu queria perguntar para o Felipe qual a importância desse planejamento patrimonial bem estruturado no contexto de uma empresa familiar. Como você e seu pai têm trabalhado para alinhar as expectativas da família com as necessidades do negócio? Tá. E falando de patrimônio, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu falo que hoje na internet a gente vê muita coisa, né? Então, se eu falo que a gente abre uma mídia social, tem todo mundo lá, falo que tem um guru do patrimônio, né? Então, eu falo que eu gosto de tomar muito cuidado com esse tema, porque, assim, tem vezes que, dependendo eu falo que o planejamento patrimonial, para cada empresa é uma. Perfeito, Então, não necessariamente o planejamento que deu certo na Garoto Gás vai dar certo em outra revenda. perfeito. Então, talvez o planejamento patrimonial daquela revenda era uma simples alteração no contrato social dela. Perfeito. Ela consegue proteger o patrimônio dela lá em relação à empresa. Tá? Então, eu falo que tem que tomar muito cuidado com isso, que não achar que é só, não, para proteger o patrimônio da empresa, tem que criar uma hold, que eu vou blindar. Eu tomo muito cuidado com falar blindar, porque Total. eu não vejo como uma blindagem. Blindagem, para mim, é uma coisa que não consegue quebrar. Aham. Então eu falo mais em proteger o patrimônio em vez de Perfeito, que blindar o patrimônio. Então, perfeito. na hora que eu vejo muitos anúncios falando que vai blindar o patrimônio, eu falo, Opa! não tem como a gente fazer muito isso, porque a ideia nossa é justamente tentar proteger o patrimônio de Perfeito. diversos eventos, não só eventos de, sei lá, a empresa não deu certo, não teve liquidez, vai ter que sanar e vai ter que arcar com uma parte do patrimônio, mas como outros eventos internos dentro da empresa, pode ser vários eventos dentro da empresa, como o processo trabalhista, outros processos, para tentar proteger esse patrimônio da empresa. Então, eu falo que a gente tem que tomar esse cuidado e ver o que a gente consegue fazer, que talvez aquela revenda que hoje, querendo ou não, a maior parte das revendas está na classe 1, 2 e 3. Se a gente falar ali em Minas Gerais, 84% das revendas está nessas três classes. Claro. Então, a gente eu falo que a gente não pode querer dar um prazo muito grande, Sim. e talvez a pessoa consiga proteger o patrimônio dela fazendo uma pequena alteração contratual, Perfeito. que aí ela consegue fazer essa proteção. Então, eu sempre falo, procurar uma pessoa capacitada, não acreditar em tudo que vê na internet, que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, não só na questão de patrimônio, mas como em todos os assuntos. Procurar uma pessoa capacitada, verificar o que ela pode fazer e entender o que ela também está querendo para proteger o patrimônio dela ou para levar para as próximas gerações ali em relações de patrimônio, até porque, querendo ou não, a gente está num país que é muito instável, né? Então as leis mudam muito. Então falar, vou blindar o patrimônio, não tem jeito, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã a lei muda. Contabilidade é todo dia, né? Eu É falo, pior do que tecnologia. contabilidade, eu brinco todo dia, o meu celular apita falando, ó, mudou uma nova norma. Isso. Então, assim, eu falo que não tem como a gente blindar o patrimônio, mas a gente sempre tem que proteger de O possíveis máximo. eventos futuros, tá? Perfeito, perfeito.
E essa proteção, ela vem de um mapeamento desses riscos, Sim. né. E você falou muito bem, Felipe, no começo, às vezes esse empresário, né, essa empresária do ramo do gás, tá tão ali absorto na operação, apagando incêndio, que ele não tem tempo para pensar nisso. Sim. E às vezes esse incêndio que é desse tamanhozinho, eu não penso, não planejo, fica gigantão, e aí coloca em risco tudo que eu construí durante Sim. anos e anos de trabalho, né. Você estava falando, eu estava lembrando, né, deve morrer de orgulho, né. Você repara muita coisa, né? Ele ficou olhando assim pra ele, pegou ali um brilho, pegou mais lindo, né. Lá no instituto a gente não fala muito em sucessão, a gente fala em integração geracional, e o que a gente está vendo aqui é justamente isso. O que que é a integração geracional? É o Felipe não tentar ser o Vanildo, Sim. é o Felipe ser o Felipe, na plena potência do Felipe, né, no seara de conhecimento dele, contribuindo, somando e criando aí, né, o legado da família. Isso é incrível, né, E com o apoio do Vanildo. contribuições. Total. Eu acho muito interessante que muitos pais, Bruno cortando, ele ele ouve as pessoas de fora, respeita a opinião das pessoas de fora, mas não quer ouvir aquilo que está dentro de casa. Talvez os seus filhos têm condições de chegar aquele dia e falar: isso dá certo? Não, você não sabe nada, né. Ele acha que ele é o soberano. Então nós temos que ver hoje que nós hoje temos condições de buscar isso dentro da própria família, né, ouvindo todos nós, lá em casa não tem isso, eu mando, ninguém manda nada, todo mundo troca ideia, todo mundo senta, né, se ele chegou, tomou decisão, a decisão é dele, não tem, ele sabe para tomar sem medo, não só ele, como também o Igor, que é o outro filho da junto da gente, sabe, está conosco Porque hoje. também está no negócio Ele tá isso? no negócio. O Felipe cuida mais da parte, administrativa, coisa assim, e ele é operacional. Então, tem veículo, carro, patrimônio, tá tudo à mão dele, ele estudou em cima disso. Ele aperfeiçoou também para que ele me dê um suporte para a empresa. Eu acho tão bonito, sabe, que os 2 tá dentro da empresa, os 2 se combinam, os 2 se entendem, né. Então isso me dá um orgulho muito grande para o pai, né, ver os filhos se entenderem, muitas vezes vê um filho brigando com o outro que queria, não, Sim, e lá eu tenho esse orgulho. Um perfeito. respeita a opinião do outro, um respeita a área que o outro atua, né. Então preciso comprar, ô Felipe, preciso de um carro, ô Igor. Então isso é um respeito, eu acho tão legal, É lindo. né. E é conquistado por vocês, É. né. Que coisa linda. Vocês deram a liberdade de escolha para eles e eles escolheram ficar, né. Sim. E vocês empoderaram, deram autonomia, etiqueta. Isso é muito importante até para a equipe, né. Vocês muito jovens dando um comando: "Aí pessoal, lá vou obedecer Felipe. É isso mesmo, seu Vanildo? O que que você quer que eu faça? Quem manda aqui é o Vanildo, né?" Isso. Certeza que muitos foram os desafios nessa estrada, mas quando você empodera, né, os garotos, né, eles se tornam esses homens, né, de negócio, de visão, e que com certeza vão levar essa família para muitos e muitos anos pela frente aí, prosperando em seus negócios. Eu tenho outra filha que está conosco também, só que ela não fica na empresa, ela está seguindo outras áreas, mas não deixa de participar sempre da empresa, sabe. Como é o Porque nome dela? Larissa, ela vem, dá suas opiniões, ajuda a empresa naquilo que é possível, né. Mas, assim, a família é bem integrada, não tem esse negócio de Muito competição, legal, né, muito legal. Não sei se vocês já fazem isso, mas uma dica que eu dou é uma vez por mês exercitem um conselho de família, né? Para a gente conversar sobre negócios, conversar sobre tudo. Tem até acordo de solto de família, né? Então é super normal. A gente pode dividir por igual o negócio, mas tem 2 que estão dentro direto e um que não tá. Como é Uhum. que a gente vai fazer isso, né? São assuntos que às vezes a gente não conversa, mas precisam ser conversados. E É eu falo que a gente importante, espera o problema acontecer pra gente tentar resolver. Aí talvez já é tarde. né? E tudo que é Aham. conversado, né? Porque na família, gente, a liga é o amor. Sim. Ninguém vai se amar mais do que vocês nessa vida, pode ter certeza, né? E onde há amor, a harmonia deve imperar, né? Se tem algo ali que desarmoniza, ou algo que a gente evita falar para não desarmonizar, em algum momento vai estourar. Então é Uhum. melhor a gente conversar quando tudo tá bem, não é verdade? E aqui eu deixo também essa dica para todos, eu acho que vale, né? E esse é o momento da gente
colocar, né, esses acordos na mesa. E isso está dentro do planejamento patrimonial, né. Então, Total. quando a gente vai fazer um planejamento patrimonial, aí é um pouco mais complexo o planejamento, não é simples ajuste no contrato social. A gente tem justamente esse período de conversa, Perfeito. com os integrantes da família, todos eles, para ver quem vai participar de quê, que aquela pessoa, qual o papel que está atendendo da empresa, se ela vai participar diretamente ou indiretamente, ou só com o conselho, ou se não é no conselho. Então, mas é uma parte um pouco mais complexa de se É, tratar, mas que eu falo que quanto antes você faz isso, é melhor do melhor, que, você esperar a bomba acontecer para você com resolver certeza. esse tipo de problema. Vou dar um exemplo aqui para você, já que a gente está falando de planejamento patrimonial, como nós vamos, tratar ou envolver os agregados. Isso é muito Hum. importante que seja decidido até antes mesmo de casar, Uhum. né. Vai ser permitido que você trabalhe, né, não vai, tem alguma condição, né, como é que é isso? São assuntos Sim. delicadíssimos, mas que são tão importantes nesse planejamento, né, e são assuntos que é nesse momento que a gente traz à tona, né. Voltando aqui no nosso roteiro, seu Vanildo, ao longo dos anos, quais foram as estratégias que você utilizou para equilibrar as finanças pessoais e empresariais, especialmente em momentos de expansão ou crise? Porque você já passou por muita coisa, né, meu amigo? Nossa, entendi. Eu acho que esse assunto é muito importante, sabe? Eu acho que está aí dentro um problema maior de das, porque você vê muito liquidez na mão, e isso não é seu. A pessoa utiliza isso como um recurso próprio e não é, é da empresa. E mistura o patrimônio. Eu acho que o patrimônio que você fez, né? Que o patrimônio da empresa é um, você é, entre aspas, um funcionário da empresa, tá? Com um cargo um pouquinho mais avançado. Esse primeiro sua retirada, fazer o seu salário, tira seu, o restante que tem certeza. Porque a empresa precisa sobreviver, eu sempre falei que tem mais investimento a empresa, ela me pede todo dia carro novo, botijão novos, comprar isso, comprar aquilo, outro caminhão, ela me pede aumento toda vez. Aumentou o gás, opa, tem 5.000 botijões para encher, aumentou o gás, R$ 5, tem que pôr mais R$ 50.000 Sim, no pátio, que tem que sim. estar com esse dinheiro empatado. Então, esse planejamento tem que ser muito bem feito, saber que a empresa é uma pessoa jurídica, né, e eu sou uma pessoa física. Como empresário, eu administro a empresa. Como pessoa física, eu administro a minha família, que eu recebo. Eu vou ter no final do mês meu dividendo, meu lucro, mas eu não posso pegar o dinheiro da minha empresa e investir nas minhas percas pessoais. É o que 80 ou 90% das empresas familiares faz Ah, isso hoje. é verdade. Ela pega, opa, eu compro gás no prazo, eu peguei esse dinheiro, estava para comprar um carro novo, que assusta, a boleta chega e não tem para comprar a boleta, começa a É, virar aquela bola de neve. bola de neve. Então, talvez seja isso um dos grandes problemas que tem as empresas familiares. Misturar, né, os 2 dinheiros, tá? Eh, Patrimônio da empresa é da empresa, patrimônio pessoal é seu, é pessoal. Então, Então não pode misturar. Então tem que vocês ser têm mais de uma revenda? São 2. 2. 2. Normalmente, esse desafio vai aumentando e onde Uhum. eu vou expandindo, né. Uhum. Já vi grupos com 14, 15, até mais revendas, né, e aí eu chamo de grupos, porque Uhum. você o desafio começa a aumentar. Uhum. Não é que eu vou segurar aqui as 2 operações sem ficar tirando de uma para pagar para outra, né. Como é que eu vou gerenciar essa questão como grupo? Isso é bem complexo, principalmente em momentos aí como Covid, que a gente Uhum. passou. Antes do Covid, nosso planejamento era ter mais 10 revendas. Sim, Quando apareceu o Covid, falou: "Para, vamos voltar, rever nosso sim, assunto". sim. Nós estávamos começando a conseguir a segunda revenda, a terceira filial nossa. Nós paramos nela, até ver como é que vai ficar o mercado, até hoje o mercado ainda não voltou ainda Sim, como aqueceu da forma, da né, forma que deveria, mas existe um projeto muito grande da gente, né, descansando, para né. fazer. Nós não fazíamos sem um planejamento, tudo é planejado dentro da comunidade para que possamos ter realmente condições de abrir uma filial e tocar ela.
E fora assim que a gente tem que entender que cada negócio ou cada filial é uma que tem que se pagar. Perfeito. Então, eu vejo que muita gente quer mostrar número. Ah, não, tem 15, tem 20, tem 50, mas na hora que você vê, vamos falar, vídeo dos gols, no final, uma só que é rentável e paga as demais. Perfeito. Então, eu falo que quando a gente vai fazer uma análise de viabilidade econômica, a gente faz uma análise de viabilidade por cada empresa, por cada Perfeito. setor. Então, eu falo, vou abrir lá, é viável? Não é viável? Ah, qual que é o meu ponto de equilíbrio daquele local? Perfeito. Então, assim, não, vou passar por dificuldade nos primeiro ano, segundo 2 anos, ok, isso é normal em qualquer negócio, a gente passar por isso. Mas ter aquele negócio que só vem dando prejuízo, 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 e você fala: "Não, vou manter só para falar que eu tenho", eu acho, não sei se vale muito a pena. Felipe, você tocou num ponto muito sensível, né? Que é uma agenda de ego. Sim. Tem muita gente que esquece que é empresário, e para mim, empresário ou empresária é você ter lucro, Sim. ter rentabilidade, impacto social positivo, tem toda essa agenda positiva, né? Mas tem muita gente que por ego, para não mostrar fraqueza, para não dizer que está perdendo, está menos rico, Uhum. né? E nos bastidores eu vejo muito essa competição de patrimônio, quem tem o melhor carro, quem tem o melhor apartamento. Mas, na verdade, isso em si não significa patrimônio propriamente dito. Uhum. Patrimônio, para mim, é o PL. Sim. E ele tem que estar sempre maior. Sim. Então, nas nossas reuniões, é um indicador lá no conselho PL. É o primeiro, começa logo com PL. A gente precisa ver como é que está o nosso patrimônio líquido. Né? E essa é uma agenda que a gente precisa que seja desprovida de ego, né? Esqueci o ego, E deixar o ego pro lado. e esse planejamento é importante até para as negociações com as distribuidoras, né, gente? Uhum. Porque muitas vezes essa expansão é uma convocação, digamos assim, vou dizer, Uhum. uma exigência das distribuidoras, que também cruzam as estratégias de expansão delas com as Uhum. nossas. E essa conexão precisa ser ganha, ganha, ganha para todas as partes, né? A gente brinca muito lá quando a gente conversa com a nossa distribuidora, é que tem muita gente que vê o fornecedor como seu inimigo, seu concorrente. Não é, querendo Não ou é não, mesmo? o nosso distribuidor é um dos nossos maiores parceiros. Sim. Então ele tem que estar com nós no lado a lado. Então, assim, eu falo que todo mundo tem que ganhar, não tem jeito. Eles têm que ganhar e a gente tem que ganhar. Porque senão não é um jogo bom de ser jogado. Fica Perfeito. bom só para um lado. Então, a gente brinca que não pode ser um jogo de soma zero, tem que ser um jogo de ganha-ganha. A distribuidora, tá? Ela é uma empresa, eles são empresários, eles têm que ganhar? Tem. Porque é o que eles têm que fazer. E a revenda também tem que pensar nisso, eles têm que ganhar e tem que fazer acontecer. Se um dos lados não tá bom, eu acho que a parceria não tem como continuar. É verdade. E pegando o engancho das suas falas, amigo, que eu adorei, quando você disse que a nova geração ela vem muito dessa coisa da inovação, da tecnologia, né? Em gestão tem um termo que a gente usa, não sei se vocês já ouviram falar, é uma tal da ambidestria organizacional. Em resumo, a ambidestria é mais ou menos como se eu tivesse dois motores em todos os negócios, um motor do presente e um motor do Uhum. futuro. Então, eu estou ali na minha eficiência operacional cotidiana, mas eu estou aqui olhando, peraí, o que está acontecendo no mercado? Que agenda é essa de transição energética? O que está acontecendo na cocção, na eletrificação das carnes, né? E como é que isso afeta o meu negócio? O que eu vou fazendo hoje para ir entendendo melhor essa dinâmica? E aí, última pergunta, infelizmente, porque por mim a gente fica aqui até amanhã, viu? Adorei conversar com Muito bom. vocês. Para o Felipe. Felipe, como você vê o futuro da Garoto Gás em termos de inovação e continuidade? Quais práticas financeiras e patrimoniais você acredita que sejam essenciais para garantir a transição bem-sucedida para as próximas gerações dos seus filhos? Vamos lá. Em relação à parte de inovação, eu falo que a gente sempre tem que acompanhar o mercado, ver um pouco do que o mercado está pedindo, não somente em novas fontes energéticas, né? Como disse, se vai existir a revenda daqui 10, 15, 20, 30 anos, a gente tem que sempre acompanhar isso, e isso talvez depende de muitos outros fatores que a gente precisa da união de todas as revendas para a gente conseguir estar no meio da transição energética ali. E olhar a questão da realmente inovação dentro da revenda, tá?
E eu vejo assim, como principal fator para a gente conseguir inovar dentro da revenda, é a revenda ter rentabilidade. Porque senão, querendo ou não, inovação é caro. Então, a gente precisa ter rentabilidade para conseguir inovar dentro do mercado, tá? Então, hoje a gente vê aí a questão de a gente tem várias tecnologias, mas o que eu vejo para o futuro aí, a gente tá surgindo a inteligência artificial. Então, a gente tem que ver como a gente consegue pegar isso, colocar dentro da revenda para conseguir auxiliar a gente para dentro, para conseguir colocar isso no mercado, ver o que que a gente consegue fazer para juntar como diz, essa novidade que brinco Sim. muito que é um futuro que já é presente, Total. já é um presente É o já. melhor amigo ChatGPT. Exatamente. Então, a gente tem que pegar, isso e colocar no nosso dia a dia. Isso é um grande desafio nosso, porque querendo ou não, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida ainda, né. Você está aprendendo, né? Então e eu falo que a gente tem que aprender junto com ela. Porque se a gente deixar para aprender depois que ela sabe, talvez já passou o time. Já passou, né? E é tão importante nessa gente. Você falou aí inteligência artificial, daria outro podcast aqui Sim. com o Felipe e com a Vanilda, né? Mas tem algumas frentes que são bem próximas da gente conseguir, tá? Só para exemplificar a importância do que o Felipe está falando. Por exemplo, você imagina você ter nas câmeras que você já tem dentro da revenda, embarcado na solução de inteligência artificial que consegue contar o teu estoque em tempo real, para que Sim. você bata ali o MCNM, né? A movimentação física e contábil e teu estoque, né? Hoje a função do estoquista é vital. E ele toca no olhômetro, Yeah. né? E esse erro gera perda. Essa perda gera um impacto na nossa eficiência operacional. Já fala, "Ué, mas é simples." Outro exemplo simples, se a gente consegue embarcar análise preditiva no nosso CRM, a gente consegue saber antes do cliente quando ele vai precisar do gás, né? E eu tenho um serviço de entrega completamente proativo de assinatura que ele nem precisa se preocupar com gás. Ele vai pedir se o WhatsApp não pede, a gente já sabe, já faz acontecer. Olha que bacana. São 2 exemplos só, poderia dar muitos Com outros, certeza. né? Mas são soluções totalmente viáveis que já estão sendo desenvolvidas. E graças a Deus a Mulheres de Gás está no meio, articulando com vários parceiros essas soluções, porque nós somos uma plataforma, né? E faz parte isso, tá? Mas, meninos, garotos maravilhosos, né? Vanilla e Felipe, mais uma vez agradecer a vocês e a presença aqui, né? E pedir para vocês deixarem uma mensagem final para os famílias empresários de gás. Qual o recado que vocês querem deixar para eles, né? No final desse nosso podcast. Ó, eu primeiramente gostaria de falar para as pessoas respeitar a família, tanto a esposa que está do seu lado. Hoje eu tenho agradecido muito a minha esposa por tudo que a empresa tem, acho que ela foi o início, é o meio, né, tanto na começo, na transição, tá, a gente está sempre sentando e ouvindo. Os filhos estão chegando, temos que ouvir, e assim, o âmbito tem que ser muito dedicado. Acho que para conseguir uma coisa de sucesso hoje familiar, tem que estar sempre conversando e respeitar a opinião de cada pessoa. Não é achar que agora, antigamente, né, eu mando, não tem mais isso, né? Tem muito tempo que tínhamos esse passado. Hoje não, hoje nós podemos chegar com tranquilidade, conversar, dar autonomia para que eles possam resolver. Talvez eles continuem com vocês. Muitas vezes os filhos não querem ficar com os pais, porque vão ficar com o pai e o pai não vai deixar fazer nada. Então, vamos mudar essa filosofia, vamos dar poder para a gente que possa realmente estar no mercado hoje. Nós estamos hoje já quase mudando de serra, né? Não, até que é isso. Então, assim, complementando, eu acho que a gente tem que justamente ouvir e respeitar a opinião de todos, né? Eu falo que não é só, não, ouvir aquela opinião e ouvir coloquei na gaveta e pronto. Não, tem que escutar a importância daquela opinião e, além disso, respeitar o espaço que aquela pessoa tem na empresa. Aí, na parte operacional, respeitar o espaço dela, ela não é a única pessoa que está ali, quem está na administração entender a importância dele estar na administração, ver o que pode fazer, o que não pode. Eu falo que a gente tem que tentar que, como é uma família, tem que agir como uma família lá dentro também, respeitando um ao outro. E eu falo que, acima de tudo, o amor, né? Acho que a gente tem que colocar ali, né, na família, acho que
acho que é a chave principal a diferença que tem na administração familiar, justamente com a administração aí profissional, é que, além de tudo, você tem uma família por trás ali, um que importa com o outro, e para proteger o patrimônio, eu falo que só existe isso porque você quer proteger o patrimônio da família. Então, a gente não quer proteger o patrimônio do Vanildo ou o patrimônio do Felipe, a gente quer proteger o patrimônio da família. Então, acho que Pensando nos que virão, né? é, Eles é que vão agradecer a gente. exatamente. Ainda Então, nem acho que nasceram. o ponto é justamente isso. E queria agradecer também esse espaço, de poder falar um pouquinho, tentar agregar um pouquinho nesse setor e agradecer esse espaço aí de vocês e o empenho de vocês, que eu falo que é difícil a gente ver isso no setor, pessoas dispostas a enfrentar dia a dia, que eu sei que não é fácil. Não é. E a gente agradece aí a oportunidade de estar conversando com você um pouquinho aqui. A gente que agradece. Pra gente é especial 2 vezes. Primeiro, porque vocês são pessoas especiais. E segundo, porque são homens iluminados, né? Que vêm somar a essas mulheres de gás e dizer para todo esse Brasil que a nossa agenda não é uma agenda de separação, é de união para a transformação. E a gente precisa e quer vocês bem pertinho da gente mesmo, para a gente conseguir essa jornada juntos, né? Então, finalizando esse episódio, nós estamos falando de uma agenda com 2 pilares aqui, pelo menos. O amor, que é o principal, como você falou muito bem, e governança, conversa, né? Uhum. Acordos, construção, para que a gente tenha aí um patrimônio sólido, né? E um conjunto de negócios, de empresas que venha aí ser, né, o alimento e sustento para muitas outras gerações que ainda nem nasceram, mas que vão nos agradecer por termos feito isso hoje. Então também quero agradecer, além de vocês, Vanildo e Felipe, a Rose, a Larissa e ao Igor, da família Garoto Gás, que estiveram presentes aqui nesse diálogo também, representados por vocês. Quero agradecer as outras membros, né, da nossa família de Mulheres de Gás. Somos 6 mulheres do board, nos dividimos aí para fazer essa rede acontecer. Então, obrigada, Simone, obrigada, Lígia, obrigada, Marília, obrigada, Rita, e obrigada, Denise, né, por acreditarem e realizarem junto a nós. E, por fim, quero agradecer ao Grupo Impacto de Comunicação, na pessoa do Demétrios, do Gabriel, que está com a gente aqui nos bastidores, nos acompanhando, da Marina e de toda a equipe, desse lugar incrível, né, que é a Impacto, aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais, que nos forneceu toda essa estrutura para que o podcast fosse possível de ser realizado. Então, um forte abraço em cada um de vocês, em todas as famílias que nos assistem, e até o próximo podcast Energizar. Tchau!